Glória ao Senhor, saúde os irmãos, com a paz do Senhor. Uma noite fria, mas é bom estar na casa do Senhor. Vamos aprender um pouquinho mais da palavra. Espero conseguir transmitir da melhor forma para você. Isaías 33, 22. Vamos ler juntos, irmãos? Olha lá para o telão. Porque o Senhor é nosso juiz, o Senhor é nosso legislador, o Senhor é nosso rei, Ele nos salvará. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, uma vez mais, Senhor, venho me apresentar diante de Ti para transmitir esta palavra. Nos capacita, Senhor. Nos concede a graça suficiente, Senhor. Esteja repreendendo toda a oposição à palavra agora. Fora daqui todo espírito que não é do Senhor. Consagramos essa hora, esse lugar, para a ministração da Santa Palavra. Então nos usa como canal de bênção nesta noite. Concede pelo Teu Espírito Santo toda a obra em cada coração, em cada pessoa aqui. Esteja, Senhor, concedendo entendimento, a graça suficiente nesta noite, Senhor. Nos acrescenta, nos edifica da Tua Santa Palavra a todos nós, Senhor. É o que nós oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Podem sentar. Aleluia. Foi trazido nesta noite já alguma coisa desta palavra e também foi falado de jejum. No jejum você vai aprender muita coisa. Lá no passado, para nós, água era água, né? Tomava água, mas você começa, quando você pratica o jejum, até a água passa a ter um sabor diferente. Mas que coisa é essa, né? Uma hora está doce, outra hora está salgado, né? E aí começamos a estudar a composição da água. Lá tem magnésio, tem uma quantidade pequena de minerais que torna o sabor dela diferente, diferenciado. Cada firma, cada fábrica tem o seu rótulo, e ali tem o pH, tem a composição de minerais. Aí por ali você entende um pouco, mas era praticando o jejum que você ia entender. Mas por que a água tem gosto diferente? Até então nem tinha parado para pensar a esse respeito. E depois até olhando as fórmulas, assim, cada um tem os seus minerais, e aí então o gosto sai diferente. Então, até a água passa a ser diferente para quem pratica. Você vai saber isso quando você passar a praticar dessa forma, só a água, né? Então, estava vendo uma pregação do pastor Luciano, e ele falava que chegou num restaurante, estava com os amigos, e pediu água com limão espremido. Aí, ele foi tomar, ele falou, nossa, vocês erraram, eu pedi sem açúcar. Eu falei, não, mas está sem açúcar. Né? Ele falou, não é possível, está doce. Ele, não, senhor, o moço que espremeu, ele espremeu os limão lá, ele disse que não pôs açúcar não. E ele então parou para pensar, mas por que está doce? Ele estava sentindo o açúcar do próprio limão. Né? O jejum, né, vai desenvolvendo a pessoa, ela passa até a saber o sabor das coisas, e ele sabia a medida de açúcar do limão. A gente espreme o limão, é azedo e não sabe que doce que tem ali, né? Mas ele sabia. E o jejum que proporcionou isso. Né? Então você vai descobrir muita coisa com o jejum. Fora isso, o benefício que o jejum traz espiritualmente.
Você fica sensível, né? Sensível às coisas do Senhor. A voz do Senhor é incrível. Então, pratica, você vai entender o que eu estou falando. Amém? Nessa noite, quem é Jesus? Aleluia. Pensando como que eu ia montar a ministração, e eu só fiquei só numa parte. Eu ia montar em 3 partes, né? Deus tem me falado de rocha, né? Tem me falado de pastor, tem me falado de vaso, e como que eu vou juntar tudo isso, né? Então, a Bíblia, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, tem diversas maneiras de nomear, de chamar, né? Então, tem certos nomes, certas atribuições que só compete a Deus, ao Senhor Jesus e ao Espírito Santo, né? Então, voltado nisso, com essa ideia, então, hoje, quem é Jesus? Então, num clássico que eu sempre trago, né, já há muitos anos, no Salmo 23, nós temos ali a figura do pastor, né? Jesus como pastor. Aleluia. E o salmista, ele cuidava de ovelha, ele era um pastor de ovelha. E agora o salmista coloca na visão de uma ovelha, né? O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Ele me faz deitar em verdes pastos. Ele me guia mansamente às águas tranquilas, aleluia. Glória ao Senhor. Ele refrigera a minha alma. Ele me guia pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Até aí, aleluia. Esse é o Senhor, aleluia. E nesta noite, Ele te faz, aleluia, a alma ser refrigerada, aleluia, pela presença poderosa do Espírito Santo, aleluia, aqui no nosso meio, aleluia. Glória ao Senhor, Ele que refrigera a minha alma. Eu amo esta palavra, eu sempre divido com vocês há anos, aleluia, porque eu sempre via na condição de uma ovelha, como o salmista colocou, eu preciso desse refrigério. Eu preciso desse pasto verde. Eu preciso dessa água tranquila. Aleluia. Que Ele nos proporciona quando nós nos achegamos à sua presença, alcançamos a sua presença. Aí o salmista dizia, quando eu entrei no santuário de Deus. Aleluia. Aí eu entendi. Glória ao Senhor. No Salmos 79, verso 13. Estão mais rápido que eu, olha lá. 79, 13. Assim nós, teu povo, e ovelhas do teu pasto, te louvaremos eternamente, de geração em geração, cantaremos os teus louvores. Aleluia. Então, o salmista coloca, né, o Senhor como pastor e o povo como ovelhas do teu pasto. E olha, nós te louvaremos eternamente. As nossas gerações vão cantar os teus louvores a ti, Senhor. Olha só, glória ao Senhor, porque eles louvam até hoje. Aleluia. E a igreja também louva o Senhor. Aleluia. E nós, na eternidade, louvaremos o Senhor. Aleluia. E o Senhor é que proporciona todas essas coisas.
Isaías 40, 11. Como o pastor apacentará o seu rebanho, entre os braços recolherá os cordeirinhos e os levará no seu regaço. Aos que amamentam, ele os guiará mansamente. Aleluia. Então ele pega, né, aquele cordeirinho e leva, né, no seu colo, no seu regaço. Aleluia. Em outra palavra, eu tenho você gravado na palma de minha mão. Sabe aquele furo que está ali? Tem o seu nome ali. Aquele espaço, aquele furo não tem furo, tem o seu nome lá. Aleluia. Tem o nosso nome, tem o meu nome. Então, quando você está na pior das situações, põe o seu nome ali, naquele espaço, naquele buraco dos cravos ali. Está o seu nome ali. Ele enxerga você lá. Aleluia. E ele, aleluia, recolhe, ele guia, né? Ele amamenta, olha só, guia mansamente. Com cuidado desse pastor. E eu separei a palavra apacentar nesta noite. Tem vários significados. Aí eu montei essa pregação em cima dessa palavra e os seus significados. O primeiro delas é levar ao pasto. Ou seja, o Senhor é o guia. Aleluia. João 10, 3, 4 e 5. A este o porteiro abre, e as ovelhas ouvem sua voz, e chama pelo nome as suas ovelhas e as traz para fora. Aleluia. Verso 4. E quando tira para fora as suas ovelhas, vai adiante delas, e as ovelhas o seguem, porque conhecem a sua voz. Verso 5. Mas de modo nenhum seguirão estranho. Antes fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Então, olha só, importante para a ovelhinha, ouvir a voz do Senhor. Ele diz, a este o porteiro abre, ao pastor, estão lá no lugar, no curral, no aprisco das ovelhas, no lugar onde as ovelhas ficam, então tem um porteiro. O porteiro tem lá uns 10 cão de guarda, né? Tem gente que cuida ali. Aí, as ovelhas ouvem a sua voz e chama pelo nome, né? Você sabe por que na Bíblia tem bastante nome? Olha lá no Velho Testamento, tem uma porção de nome lá que a gente não consegue decorar, não consegue lembrar. Eu só lembro dos levitas, filhos de Coã, os corranitas. O resto eu não lembro mais nada, né? E tem um monte de nome lá. Porque ele chama as ovelhas pelo seu nome. Deus faz questão de deixar um nome importante, né? O nome de nosso Pai nos transferiu, né, da nossa família, nos transferiu o nosso nome. É isso que você tem na sua documentação. Ele é importante. Aleluia. Traz o histórico da sua família, quem você é. Aleluia. O nome é importante, né? E o Senhor nos trata pelo nosso nome. Ele traz para fora, né? Então ele é o guia, ele traz, né? E diz que ele vai à frente. Aleluia. Davi, ele diz que antes de enfrentar o gigante, enfrentou o quê? Urso, leão, por causa de ovelha, né? Pastor, né? Ele cuidava, né, das ovelhas, então ali apacentar significa guiar. Aleluia. E o pastor, ele apacenta, ele guia,
Então, diz que as ovelhas conhecem sua voz. E ele dá um conselho para não seguir voz estranha. Foge dele, né? Porque não conhecem a voz dos estranhos. De modo nenhum seguirão um estranho. Antes fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Então, quando, né, é soprado no jardim, a mulher ouviu e o homem também, e eles caíram na desobediência, né, porque era a voz estranha. Eles deveriam ter negado, né, e esperado o Senhor. E depois, na viração, o Senhor chega lá. Onde estás? Eu tô nu. Ué, quem te ensinou? A voz estranha. O pastor, ele deixa, né, das 100 ovelhas, ele deixa as 99 sob cuidado do porteiro, e o porteiro tem os auxiliar. Então, a gente sempre pensa, né? Ué, ele vai atrás daquela uma, né? O pastor vai atrás daquela uma, mas e as 99? Fica como? Né? Mas a palavra diz que tem um porteiro, tem um guarda lá. Né? Então o pastor não deixa as ovelhas, as 99, sozinha, não. Tem um guarda lá. O guarda tem uns cão que dirige a manada também, né? Já viu? Aqueles cachorros que ajudam o pastor. A ovelhinha corre, ele corre atrás. O gado, a mesma coisa. Né? O porteiro tem. Então, as 99 tem cuidado. Aí ele vai buscar aquela perdida desgarrada. Diz que quando ele encontra, ele pega no seu regaço e traz de volta. É algo tremendo, porque ele é guia, ele dirige, ele pastoreia. Aleluia. Outro significado de apacentar é guarda. Ele guarda durante o pasto. Como já disse, tem um porteiro guardando lá o rebanho, tem uns cão, né? Mas no Salmo 121, um pouquinho para frente aí, estou chegando. Elevo os olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Não deixará vacilar o teu pé, aquele que te guarda não tosquenejará. Eis que não tosquenejará, nem dormirá o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda, o Senhor é a tua sombra, a tua direita. O sol não te molestará de dia, nem a lua de noite. O Senhor te guardará de todo mal, guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua entrada e a tua saída desde agora e para sempre. É o Senhor quem te guarda, o guarda de Israel. Aleluia. É bom, né, ter o conforto de alguém poderoso acima de nós. Aleluia. Na qual nós podemos confiar, nós podemos clamar, pedir. Eu socorro, de onde me virá o socorro? Meu socorro vem do Senhor. Aleluia. Então, apacentar, ele guarda. Né? É um dos significados. Temos o Salmo 91, que já foi cantado aí. Vamos cantar de novo. Né? Até o verso 10, 91. De 1 a 10. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará.
Direi do Senhor, Ele é meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Porque Ele te cobrirá com suas penas, e debaixo das tuas asas estarás seguro. A tua verdade é escudo e broquel. Aleluia. Não temerás o espanto noturno, nem seta que voe de dia, nem peste que ande na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos olharás e verás a recompensa dos ímpios. Porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio, o Altíssimo é a sua habitação, nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Nós não temos garantias de que o mal não chegue, porém, aleluia, não dura para sempre. Passa, o período ruim passa, a turbulência passa, mas os altos louvores a Deus deve ser, aleluia, sempre, aleluia, louvado seja o Senhor sempre, aleluia. Esses dias, né, louvai ao Senhor, aleluias. O significado de aleluias é louvai ao Senhor, louvar a Deus, aleluia. Bendito é o Senhor, aleluia, porque a sua benignidade dura para sempre, aleluia. As coisas passam, não é? Ali no mar da Galileia, diz que ali bate uns ventos diferentes e levanta umas ondas de virar barco, de encobrir tudo aquilo ali, os homens que pescam, né? E não se entende muito, mas que tentem. Então, era comum o que os discípulos passaram ali, né? Porque aquele lugar é assim mesmo, ele levanta umas ondas que parecem um mar e é chamado Mar da Galileia, mas não é um mar, é um tanque, né? Então, é coisa incrível, ele parece um mar de fato, ele é grande e tudo e levanta umas ondas tremendas, né? E ali, Jesus, ele acalma a tempestade, aleluia. E depois, diz que Pedro, né, viu o Senhor, em outra passagem, né, é tu, é eu mesmo, vem. Aí Pedro vai e anda em cima, né? Aleluia. Né? Como já foi falado aí. Ele afunda, né? Mas o Senhor pega ele e levanta e diz que eles voltam para o barco. Ou seja, Pedro volta andando junto com o Senhor. Né? Ele foi, afundou, mas o Senhor pegou ele de novo, levantou. Aleluia. E eles voltam andando para o barco. Aleluia. Glória ao Senhor por isso. Mas é assim, o Senhor te pega ali pela mão. Aleluia. E te conduz. Aleluia. Porque o teu nome está escrito na sua palma. Aleluia. Outro significado de apacentar é doutrinar, ensinar. Aleluia. Então, João 14, 26, diz que, mas aquele Consolador, que o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho chamado. Então, Consolador é o nome dado ao Espírito Santo. Então, é ali, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. É o Espírito Consolador do Pai. Então, o Pai consola, o Filho consola
o Espírito Santo também. Né? Só que o Espírito Santo, ele é o ensinador. Aleluia. E ele vos ensinará todas as coisas. Então, toda vez que a gente for ler uma palavra e não entende, não vai perguntar para o professor Paulo, vai perguntar para o Espírito Santo. Né? Porque chega primeiro. Né? E depois ele te ajuda nas pesquisas e você mesmo vai aprendendo. E com o tempo, está ensinando também. Né? Foi o que aconteceu com a gente. Né? Faz acho que uns 20 anos que a gente ensina. Né? Por aí. Né? E estamos querendo aprender ainda. Né? E graças ao Espírito Consolador e Ensinador, né, nós temos aprendido um pouco. E podemos compartilhar um pouco nesta noite. Então, é esse que vos ensina. Eu digo que ele chega sempre primeiro. Né? A gente chega depois. Né? E é muito bom estar com o Espírito Santo aprendendo. Né? Aí você chega um tempo que você lê o verso e direto. Ele dá a tradução direto no seu coração. Tá? Aí você vai até ensinar. Mateus, capítulo 5, verso 1 e 2. Aí o Senhor, ele tem o costume de parar ali e ensinar. Jesus, vendo a multidão, subiu ao monte e, assentando-se, aproximaram-se dele seus discípulos. E, abrindo a boca, os ensinava, dizendo: dentre muitas coisas, bem-aventurado os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Aleluia. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Aleluia. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Aleluia. Bem-aventurados misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Aleluias. Bem-aventurados limpos de coração, porque eles verão a Deus. Aleluias. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Aleluias. Bem-aventurados os que perseguiram, os que sofreram perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Aleluias. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem, perseguirem, mentindo, disserem todo mal contra vós, por minha causa. Exultai e alegrai-vos, porque é grande vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Aleluia. Então você é bem-aventurado. Aleluia. Ouve a voz do Senhor, aprende e cumpre. Aleluia. Sem muita, né? Muita farra, né? Faz porque o Senhor pede para fazer e cumpre com amor no coração. Então, porque vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo. Verso 16: assim resplandeça vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas obras e glorifiquem vosso Pai que está nos céus. Aleluia. Então você, guiado pelo Espírito Santo, aleluia, vai fazendo algo de bom. E as pessoas veem, e aí glorifica a Deus que te salvou, que te ensinou, que te instruiu, que te fortaleceu, que te sustentou. Aleluia. E o Senhor, Ele ensinava. Aleluia. 4. Outro significado é deleitar na presença.
sentir grande prazer, né? Olha só o que é apacentar. Se deleitar, sentir grande prazer. No Salmo 37, 11. Diz que os mansos herdarão a terra, se deleitarão na abundância de paz. Aleluia. Olha só, que bênção, né? Mateus 14, 23. E Jesus se deleitava na presença do Pai. E despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte, e chegado já à tarde, estava ali só. Aleluia. Então ele tinha um momento, né? Ele tinha um grande prazer de estar na presença do Pai. Ele subia, né? Despedia a multidão, deixava lá, né? Isso que eu sempre falo. Ponha as crianças para dormir, né? Tudo atendido, tudo lavado, preparado. Então agora você vai na presença do Pai. Né? Vai todo mundo na casa dormindo, aí você vai lá. É diferente. Aleluia. Você vai sentir, você vai ter gozo na presença do Senhor. Ele vai derramar, né, de coisas das quais eu não sei te explicar, mas é que você precisa. Aleluia. Você precisa, eu preciso. E só a gente indo pessoalmente, tá? Entrar nesse, como é que se diz? Nesse nível, né? Às vezes aqui a gente não consegue, mas lá, quando tudo tá feito, né? Aí você vai na presença do Pai. E aí você entra nessa posição, nesse lugar. Você vai sentir grande prazer. É disso que Jesus gostava de fazer. E é bom fazer. Isso é bom para você, é bom para mim. Vamos descobrir coisas incríveis, tá? Vamos entrar num nível diferente, né? Aí fica fácil você obedecer a palavra, fica fácil você obedecer a Deus, fica fácil você se humilhar, largar as coisas para, né, você crescer na graça e no conhecimento do Senhor. Aleluia. E poder receber as coisas que estão reservadas acima para cada um de nós. É um lugar de prazer. É se deleitar na presença do Pai. E nós necessitamos desse lugar, desse espaço. É necessário. Você precisa. Seu espírito precisa. Aleluia. Aí você vai ser diferente. Você vai chegar num nível diferente. Aleluia. E aí Deus pode te usar da forma como Ele quer, não como a gente acha que deve ser. Êxodo 16 outro significado de apacentar. É nutrir, é alimentar, é sustentar. Êxodo 16, no verso 14 e 15. E ali, Deus ele envia o maná, né, do alto, aleluia. Alçando-se o orvalho caído, eis que sobre a face do deserto estava uma coisa miúda, redonda, miúda como a geada sobre a terra. Verso 15. E vendo-a, os filhos de Israel disseram uns aos outros: que é isto? Porque não sabiam o que era. E disse-lhes, pois Moisés: este é o pão que o Senhor vos deu para comer. Aleluia. Então depois você lê essa porção, é o tempo que Deus enviava o maná do alto, o pão do alto. Essa sementinha eles pegavam, triturava ele, aí virava uma farinha, dava para fazer pão, bolo, torta, né? Dá salgado ou doce, tanto faz. E se comia isso
não precisava trabalhar, era só colher. Né? E Deus deu de se maná até eles chegarem na terra prometida. Né? 40 anos. Então, é tremendo, né? O sustento de Deus. Aleluia. Que é isto? Eles não sabiam o que era. Mas depois aprenderam a colher. Alguns até guardavam para outro dia, mas apodrecia. Não podia guardar. Chegava na sexta-feira, sim. Aí tinha que guardar para 2 dias. Né? Aí quem não colheu, amanhã vai ter, saía para colher. Aí não tinha. Né? Então, e Moisés ficava muito bravo, né? Mas é assim, o povo é assim mesmo. Né? Lucas 9. Lucas 9. Ainda não achei, não. Tão rápido, hein? Já passei, ó. Lucas 9, verso 10. E regressando os apóstolos, contaram-lhe tudo o que tinham feito, e tomando-os consigo, retirou-se para um lugar deserto de uma cidade chamada Betsaida. E sabendo a multidão, os seguiu, e ele os recebeu e falava-lhes do reino de Deus, e sarava os que necessitavam de cura. E já o dia começava a declinar, então chegando-se ele aos 12, disseram, despede a multidão, para que indo aos campos e aldeias ao redor se agasalhem e achem o que comer, porque aqui estamos em um lugar deserto. Mas ele lhes disse, dai-de vós de comer. E eles disseram, não temos senão 5 pães e 2 peixes, salvo se nós próprios formos comprar comida para todo esse povo. Porquanto estavam ali quase 1.000 homens, 5.000 homens, e disse então aos seus discípulos, fazei-os assentar em grupos de 50 em 50, e assim o fizeram, e fazendo assim a todos. E tomando os 5 pães e os 2 peixes, e olhando para o céu, abençoou-os e partiu-os e deu aos seus discípulos, para que os porem diante da multidão. E comeram, e todos se saciaram, e se levantaram do que lhes sobejou 12 cestos de pedaços. Glória ao Senhor. O Senhor multiplica o pão. Curioso é que alguém tinha essa quantidade de pão e de peixe, e ele colhe e multiplica. Jesus abençoa aqueles pedaços. Ele tinha dito antes, olha, dai vocês de comer. Mas a gente não tem, né? Senão esse punhadinho aí. Então Jesus abençoa e multiplica. Ele começa a partir, a partir, a partir. E isso deu para toda essa gente e ainda sobra 12 cestos de pão e de peixe. Né? Coisa tremenda. O que Jesus faz? Com um pouco. Aleluia. Lá com a viúva também, né? Ele começa a multiplicar o azeite. Aleluia. Né? Estava ali, não, só vamos passar um pouquinho, comer isso aqui e depois nós vamos morrer. Mas ali, aleluia, o profeta, aleluia, traz as vasilhas, traz de todo mundo à volta. E foi enchendo, foi enchendo. Então, Deus ele tem uma provisão da qual a gente não espera. Tem uma provisão multiplicadora que a gente não entende. Mas abre o teu coração. Aleluia. Abre o coração. Porque são coisas das quais a gente não compreende. A gente entende depois, não é, o que Deus faz. Mas Ele é
O sustentador, Ele que nutre. Aleluia. Jesus ensinava com a palavra e Ele nutria, né, com ensinamentos, né, a alma, o espírito, fortalecia. Aleluia. Então, toda vez que o ministro ministra, aleluia, na dependência do Espírito Santo, aleluia, se torna um maná celestial para todos nós. Por isso é necessário vir à casa do Senhor, aleluia. Sim, é necessário vir ouvir a palavra, receber a palavra, aleluia, porque é alimento, aleluia, para o nosso espírito, é alimento para a nossa alma e traz mudança dentro de nós. Sim, aquele que fala em se humilhar, né, vai ter que abrir o coração, vai ter que entregar aquilo que está dentro. E só Deus sonda. O pastor não enxerga o que você tem aí dentro. Nenhum homem. Mas Deus sim. Deus sabe o que você precisa fazer, se humilhar, se entregar. Purifica o teu coração na presença do Senhor. Porque são dias diferentes, que a gente não sabe o que acontece, né? Tudo corre, o tempo corre, o tempo de Deus corre. Se você olha para Israel, as coisas estão bem adiantadas, né? Se fala em construção de templo, você olha lá no Instituto do Templo, está tudo preparado, ali as mesas, menorá, tudo preparado, muito bonito. Se você tiver a oportunidade de ir, vai lá ver esses utensílios do templo. Está lá pronto para entrar no templo. Os Kohanim estão preparados para fazer o sacrifício de animais. Já estão lá fazendo de ensaio, né? Estão tudo treinado. Só estão esperando o prédio, o templo em si. E quando assinar acordo, templo liberado, vai construir. Antigamente eu pensava que vão destruir o domo da rocha para construir outro. Vai ser uma guerra terrível, né? Talvez se construa um do lado do outro. Não sei como vai ser. Mas talvez a gente nem esteja aí também, né? Na hora que soa a trombeta, essa terra fica, as contas ficam, né? As mentiras ficam, fica tudo para trás. E aí vem as obras. O que você fez? O que eu fiz? Né? Aquele que pesa, queima as obras, diz que sobra ouro, prata, mas madeira, palha vai queimar. Qual é a qualidade de nossas obras? Nós temos que, né, pensar nisso. Como que nós estamos fazendo para Deus? Aleluia. Jesus ele fala uma coisa para Pedro. João 21, 14. Esse verso diz assim, que já era a terceira vez que Jesus se manifestava aos seus discípulos depois de ter ressuscitado dos mortos. Pedro, ele tinha negado 3 vezes a Jesus. E aí, aqui, seguindo os versos a seguir, Jesus fala 3 vezes a Pedro. Verso 15.
E depois de terem jantado, disse Jesus a Simão Pedro, filho de Jonas, amas-me mais do que estes? E ele respondeu, sim, Senhor, tu sabes que te amo. E disse-lhe, apacenta meus cordeiros. Verso 16. Tornou a dizer-lhe segunda vez, Simão Pedro, filho de Jonas, amas-me? E disse-lhe, sim, Senhor, tu sabes que te amo. E disse-lhe, apacenta as minhas ovelhas. Verso 17. E disse terceira vez, Simão, filho de Jonas, amas-me? E Simão entristeceu-se por lhe ter dito terceira vez, amas-me? E disse-lhe, Senhor, tu sabes de tudo. Tu sabes que eu te amo. E Jesus disse, apacenta as minhas ovelhas. Essa palavra, para quem tem o chamado, Jesus fala dentro, ecoa dentro. Sabe quando você chega na boca da caverna, você dá um grito lá, a voz vai até lá no fundo, ecoa. Aleluia. O sistema auditivo é meio parecido. Tem essa volta aqui. Aí tem um canal. Chega até o tímpano. Né? E esse processo todo faz com que a gente entenda aqui e aqui também. Chega até aqui. Amados. E o Senhor sempre fala, né, sobre os cuidados, né, de cuidar, de nutrir, de ensinar, aleluia. Mesmo que ovelha seja redil, hein? Às vezes foge, né, da coice, foge, o pastor vai lá recolher, vai ensinar de novo, né? Aí Paulo apóstolo ele fala, mas aqueles, né, que não entenderam bem, vai ter que tomar o leitinho racional, porque não aguenta comer arroz com feijão, feijoada, né? Então não está treinado ainda, aí tem que ir, né? Tem que ensinar de novo, né? O pastor fica de cabelo branco, né? Ensinando, né? Mas é aquele que tem o chamado, né? Tem um chamado e essa voz de Jesus ecoa, né, ao coração. Aleluia. E não tem jeito. Aquele que tem o chamado, ele vai se humilhar, ele vai consertar os erros, vai buscar com o Espírito Santo aprender, né? E chega o tempo de ensinar, aí fica de cabelo branco de tanto ensinar, né? Então, essa é a palavra que eu tenho nessa noite. Teria que ter preparado 3 diferentes, né? Mas o Espírito Santo, ele sabe do propósito, sabe das coisas. Aleluia, do que foi falado nesta noite. Aleluia, porque este é consolador. Aleluia. Essa palavra nos fortalece esta noite. Aleluia. Vamos nos colocar em pés. Está orando ao Senhor. Aleluia. Amanhã sim eu falo do vaso. Né? Não era do jeito que eu estava pensando. Né? Eu ia dividir essa palavra em 3 porções. Né? Nossa, ia demorar 3 de 44. Né? Não precisa, né? Só uma porção tá boa. Amém? Vamos orar, agradecer ao Senhor pelo cuidado que Ele tem com você, comigo, né? Da provisão que Ele tem. Né? Espera no Senhor todas as coisas. Que há de nos sustentar, há de nos revelar as coisas que estão para nós, são para nós. Somente Deus pode fazer para você e para mim, em especial, sobre cada vida. Pai, nós te louvamos, te agradecemos, Senhor, por esta noite maravilhosa, Senhor. Aleluia, onde tu já falaste e continuaste falando. Aleluia,
Glória ao Senhor pela tua presença em nossas vidas, pela salvação. Obrigado, Senhor, por eu habitar na tua presença, por a minha família estar na tua presença. Aleluia. Obrigado, Senhor, por nos ter guardado. Estamos aqui. Aleluia. Né? O Arapuca fechou, mas nós fomos livres. Aleluia. Por tuas mãos. Aleluia. Estamos aqui. Muitos irmãos têm contado de livramento, Senhor. Aleluia. De dias difíceis. Aleluia. Mas tu é o que sustenta todas as coisas, Pai. Venha o teu refrigério, aleluia, pessoalmente sobre cada vida aqui. Aleluia, sim, o refrigério do teu Espírito. Nós necessitamos, Senhor. Aleluia, assopra. Aleluia, do teu refrigério, da tua paz sobre nós. Aleluia, em nome de Jesus Cristo. Deus Santo, Deus maravilhoso. Obrigado, Senhor, por toda a provisão do alto, tanto físico, espiritual como material, sobre nós, teu povo, aleluia. E continua, Senhor, suprindo, continua, Senhor, edificando, continua fazendo obra perfeita de paz, de justiça, de salvação, Senhor, sobre nossas vidas. Aleluia, sim. Nos rendemos diante da tua presença, adoramos o Senhor nesta noite. Recebe o louvor, a honra e a glória, Senhor. E nós oramos e agradecemos em nome de Jesus.